Ora, muito bom dia. Vamos então passar ao ponto 5 da nossa ordem do dia, a audição dos peticionários da petição número 120/16ª legislatura, primeira sessão legislativa, por uma inclusão efetiva nas escolas. A petição foi admitida em 17 de dezembro de 2024, reuniu 10.645 assinaturas até à altura e o deputado relator, neste caso a deputada relatora, será a senhora deputada Inês Barroso, do PSD. Temos o primeiro peticionário, que é o movimento Inclusão Efetiva, e hoje aqui temos uma delegação composta por Lourenço Santos, Filipa Nobre Pinheiro, Cláudia Loureiro e Diana Marques. Bem-vindos, em primeiro lugar, muito bem-vindos e obrigado também pelos contributos que nos fazem chegar através da petição. Julgo que já tiveram conhecimento da grelha de tempos, disporão de 10 minutos iniciais para apresentar a petição, depois haverá intervenções dos grupos parlamentares e, no final, disporão de mais 10 minutos para responder a questões ou esclarecer mais algum elemento. Eu dava então a palavra. Quem é que vai usar da palavra? Filipa Nobre Pinheiro. Muito bem, Filipa Nobre Pinheiro, faça o favor. Bom, em primeiro lugar, muito bom dia. Em nome do Movimento por uma Inclusão Efetiva, queremos agradecer à excelentíssima senhora Presidente da Comissão da Educação e Ciência, a deputada Manuela Tender, e aos restantes deputados aqui presentes, a oportunidade de partilharmos convosco quem somos, o que é que temos feito, o que é que temos sentido e o que é que poderão ser algumas das propostas de resolução. O meu nome é Filipa Nobre Pinheiro, darei início à nossa apresentação e o meu colega Lourenço Santos ficará encarregue da intervenção final. Desde sempre que as crianças com deficiência ou necessidades educativas especiais representam um grupo minoritário, frágil, que sofre muito com as respostas da sociedade e que tem sido alvo de isolamento, discriminação e desrespeito pela diferença. É do conhecimento público que existem crianças isoladas e discriminadas dentro e pela comunidade escolar. É sentido na pele pelas famílias destas crianças que não têm apoios suficientes, sejam eles emocionais, financeiros, formativos ou educacionais. Estas crianças e as suas famílias sobrevivem a uma sociedade pouco inclusiva, porque integrar não é incluir. E quando pedem ajuda, muitos destes pedidos não são ouvidos, não são considerados, não são respondidos. E, uma vez mais, a família fica sozinha. E se fosse consigo? E se fosse convosco? Foi connosco. Aconteceu com cada um de nós. E porque nos sentimos sozinhos, juntámos e quisemos gritar mais alto. Um grito de esperança que um dia será diferente. O MI foi criado por estes pais, em 2022, pais com crianças com necessidades educativas especiais, unidos pelas consequências da não inclusão nas escolas e pela ausência de respostas transparentes, assertivas, informadas e conscientes de toda a sociedade e das entidades públicas que nos deveriam ajudar. Desde então temos feito manifestações, ações de sensibilização, audiências, algumas das quais com alguns partidos que estão aqui representados. Temos apoiado pais, temos apoiado famílias, temos crescido. Somos atualmente 5.800 elementos no nosso grupo de Facebook e é com muito orgulho que partilhamos, que somos pais, professores, auxiliares, técnicos, terapeutas. O nosso grupo de Facebook é constituído, acima de tudo, por cidadãos conscientes, ativos e preocupados com a não inclusão efetiva nas escolas. Temos trabalhado também com a comunicação social, porque temos que nos fazer ouvir, temos que chegar mais longe. Temos que chegar a tudo e a todos para quem possa fazer a mudança tenha conhecimento e consciência da situação atual e de que a mudança tem que acontecer agora, hoje e agora. Para isso lançámos a nossa petição por uma inclusão efetiva nas escolas. Reuniu cerca de 9.300 assinaturas, agora partilhado que foram mais, felizmente assim é, em cerca de 3 semanas. Que acredito que tiveram a oportunidade de ver antecipadamente e que enuncia alguns dos problemas mais urgentes e emergentes da inclusão nas escolas. Desde então, desde o lançamento da petição, tivemos a oportunidade de reunir com estas identidades,
o CNE, a ANIP, a ANDEEP, CIP, Missão Escola Pública, entre outras. No fundo, são entidades, instituições, associações que representam grupos e classes profissionais relevantes para o tema e que muito têm a dizer e a partilhar. E temos outras ainda agendadas e que irão decorrer entretanto e que serão igualmente proveitosas, com certeza que sim. Destas reuniões, destes grupos de trabalho, uma coisa se destaca: a união, a consciência de que algo tem que ser feito, que esta situação não pode continuar e que têm que ser tomadas medidas, e destas parcerias surgiram algumas propostas de resolução, e é dessas propostas que nós teremos também de falar aqui. Existe muito trabalho a ser feito, mas cá estamos todos para colaborar. Vou entregar a cada um de vós um documento que enuncia algumas das medidas. Eu, se calhar, vou pedir... Sim, posso pedir? Posso, com licença. Posso? Pronto. Cada um de vós recebeu um documento que detalha mais ao pormenor algumas das nossas propostas de resolução. Mas não podemos deixar de ressalvar que muitos dos problemas que existem são resultado da fraca monitorização e da falta de fiscalização do Decreto 54/2018, atual Lei 116/2019. Todos sabemos que oportunidades de melhoria existem sempre, em qualquer sítio, em qualquer lugar. E é do senso comum que um decreto ou lei quase sempre é complementado por outros e muitas vezes retificado por não cumprir os pressupostos iniciais ou porque algum destes não estavam de acordo com o que seria suposto. Mas esta avaliação e reavaliação só é possível se houver uma monitorização permanente e uma fiscalização clara, transparente e objetiva. Se isto tivesse vindo a acontecer, muitos dos nossos problemas atuais poderiam já não existir, já poderiam ter sido ultrapassados. Mas não. E porquê? Porque este trabalho de monitorização e fiscalização ao decreto não foi feito e os problemas têm-se vindo a agravar ao longo dos anos. No decreto estava definido que deveria ter sido feita uma avaliação de implementação após 2 anos de entrada em vigor. E o que é que foi feito? Nada. Passados 5 anos, começou-se a pensar em como é que seria feito este processo de avaliação, como é que seria feita esta avaliação, para passados 7 anos estar a começar a acontecer. Isto não era isto que era suposto. Não é isto que está pormenorizado no decreto. Mas voltando às nossas propostas de solução, deixo-vos algumas das ideias principais. No que diz respeito aos CAAs, é necessário que sejam ensinadas e aplicadas eficazmente técnicas de prevenção e compensação para crianças neurodivergentes. É necessário dar mais apoio aos profissionais que estão nestes centros, seja ele financeiro ou formativo. Nas escolas de referência no domínio da visão, acreditamos na solução de criação de agrupamentos de referência. É necessário formar novos profissionais e é urgente desenvolver uma solução para os livros em braille, que continuam a chegar aos alunos já no final do ano letivo e, por vezes, no ano letivo seguinte. Isto é uma situação que acontece aos anos. Para a educação bilingue, é preciso repensar o modelo de contratação dos docentes titulares. A formação em LGP, em língua gestual portuguesa, e ou a experiência prévia no ensino bilingue tem que ser obrigatório, tem que ser contemplado no momento da contratação e na alocação destes profissionais às turmas bilíngues. Tem que haver formação de LGP para toda a comunidade escolar. Sem LGP de forma transversal às escolas, não é uma escola bilingue. Não existe. E porque desde cedo que é importante apostar nas nossas crianças, para a intervenção precoce propomos que sejam adotadas medidas para que, efetivamente, quem trabalhe com estas crianças e com as suas famílias possa acontecer desde cedo, desde que há, de facto, um problema. E aos técnicos que acompanham estas crianças seja dada uma formação específica e ajustada às suas necessidades. É preciso ver quem efetivamente são as nossas crianças, quais são as suas necessidades e formar os técnicos que as acompanham. Nos CRTIC é importante a formação de novos profissionais. É necessário reforçar as equipas e dar formação das tecnologias de apoio aos pais e aos profissionais que estão com estas crianças. E eu pergunto, de que é que adianta dar recursos se depois não os sabem utilizar? É isto que acontece muitas vezes.
Muitas vezes até são atribuídos os recursos, mas depois não é dada formação a quem trabalha com eles, a quem lida com eles, e os recursos acabam por ser encostados e são recursos desperdiçados, no fundo. Tenho referido e volto a referir, o tema da família muitas vezes é o único porto seguro destas crianças. É necessário com olhos de ver para estas crianças. Tenho o diagnóstico e agora? O que é que esta família faz? É necessário criar um mecanismo que seja disputado quase de forma automática, que permita à família saber quais são os apoios, quais são as opções, que caminhos é que tem a todos os níveis, seja a nível social, escolar, de saúde. É preciso disputar um mecanismo quase de forma automática. E nunca nos podemos esquecer do impacto que tem na saúde mental das famílias e das crianças, porque é duro. Acreditem que é muito duro ter uma criança com necessidades educativas especiais e vermos abraços com uma situação destas. É muito duro para as crianças e para as famílias. E estamos sozinhos. Relativamente à educação especial, propomos a criação de um modelo formativo diferente e de um apoio extraordinário, seja na definição do rácio de número de alunos por professor, seja a nível de reconhecimento financeiro. O Decreto 54 é conhecido pelos profissionais da educação, e sei que alguns de vós vêm da carreira de professor. O decreto é conhecido pelos profissionais de educação por ter uma carga administrativa burocrática muito pesada. Podemos simplificar? Talvez. Propomos que seja definido um modelo de RTP e PEI transversal a todas as escolas, que haja uma definição clara de quais são os requisitos de atribuição das medidas universais, seletivas e adicionais. Rigor, transparência e transversalidade neste processo é fundamental para que haja uma gestão eficaz de recursos e não haja uma discriminação entre crianças. Bem sabemos que a descentralização de poderes para as autarquias aligerou muitos processos e ajudou a resolver muitos problemas. No entanto, não podemos compactuar com diferenças nos apoios e recursos concedidos pelas autarquias, quer entre zonas geográficas, concelhos, agrupamentos e dentro da mesma escola. Os direitos de uma criança não podem estar relacionados com a sua zona de residência. Todas as crianças têm os mesmos direitos. Outro ponto que sabemos ser delicado, mas que terá que ser abordado, é a direção de agrupamento de escolas. O movimento propõe a alteração do modelo de gestão e atribuição de mais responsabilidades a esta direção. Por último, mas não menos importante, destacamos os assistentes operacionais, com um rácio claramente insuficiente e com um reconhecimento inexistente. E muitas vezes são estes profissionais que passam horas, dias, com estas crianças. E a formação para estar com elas? Na maioria das vezes não existe, para não dizer que nunca existe. Este trabalho que o movimento tem vindo a desenvolver prova que o trabalho, a equipa e a dedicação faz a diferença. Que se houver investimento, cooperação entre todos, que se dermos formação ajustada às necessidades, que tudo pode melhorar. Que podemos efetivamente marcar a diferença na vida destas crianças. Porque isto é inclusão, é respeitar e aceitar a diferença. Não sei se terminou a apresentação. Se quiserem, podem usar mais um pouco de tempo agora e no final dispõem de menos tempo. Pode ser? Então, Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Então, fazemos agora uma pequena reflexão final já e depois, então, ficaremos com menos tempo. Será bom recordar que estamos em 2025 e que o tempo em que as crianças com necessidades especiais eram excluídas da escola e da sociedade já lá vai. Temos feito um caminho muito positivo neste sentido, pelo menos é o que parece, dada a forma como os nossos governantes sempre falaram daquilo que se passa no que toca à inclusão por este mundo fora. Apesar de, na prática, nada disto acontecer. E sabem porque é que os governantes não sabem disto? Porque nunca foi feita uma fiscalização séria e isenta daquilo que se passa nas nossas escolas. A premissa central deste decreto-lei é a necessidade de cada escola reconhecer a mais-valia da diversidade dos seus alunos, encontrando formas de lidar com estas diferenças e não tentando acabar com a deficiência e tentando expulsar estes alunos das turmas regulares e da escola pública. Aquela que tem a obrigatoriedade de dar uma educação equitativa a todas as crianças.
Se nada foi feito para mudar, com estas nossas propostas ou outras igualmente válidas e que contribuam para a mudança que se pretende, vamos continuar a assistir a situações altamente perturbadoras, que, pelo que temos assistido, são só perturbadoras para os pais, porque até ao dia de hoje, e o movimento tem sido testemunha disso, ninguém até então quis saber, o que além de perturbador é preocupante. Recordo que a educação é um dos pilares da Constituição e de qualquer país que se considere desenvolvido. Tem que ser equitativa e de acordo com as características de cada um, não discriminando ninguém. Os princípios da igualdade e da equidade, do respeito e da empatia pelo outro, não são opcionais. São um direito de todas as pessoas, de todas as crianças. O que nós temos em Portugal é a integração e não a inclusão. E até quando? Até quando é que vamos continuar a ter profissionais de educação a exercer violência física e verbal? Sim, ouviram bem, violência física e verbal. Há profissionais a exercer violência física e verbal. E por profissionais, eu quero dizer professores e assistentes operacionais, para que fique claro, em crianças com necessidades especiais. Até quando é que estas pessoas não vão ser responsabilizadas pelos seus atos como qualquer outra pessoa? Até quando é que este sentimento de impunidade destas pessoas se irá manter, dando autorização a que perpetuem os seus atos? Até quando é que quem tem responsabilidades, como os partidos aqui presentes, e todas as outras entidades competentes nesta matéria, se vão manter impávidos a assistir a tudo isto? O que é que será preciso acontecer para que esta problemática passe a ser uma prioridade como já devia ser? Todas estas questões fazem com que a saúde mental dos pais e destas mesmas crianças esteja comprometida, bem como comprometido está o futuro destas crianças. Que adultos serão estas crianças? Que autonomia e independência terão enquanto adultos? Provavelmente muitos deles serão um custo para o Estado, em vez de investir precocemente nestas crianças, vai preferir subsidiá-las mais tarde. Que sociedade é esta que não abraça a diferença como quem abraça o que há de mais puro e inocente no mundo? É preciso que se mudem mentalidades. A inocência destas crianças é muito superior a qualquer gesto de discriminação e de indiferença. Por isso estamos aqui a lutar pelas nossas crianças. Queremos dar-lhes as mesmas oportunidades e as mesmas ferramentas para que sejam felizes, realizados e que possam vir a ser adultos capazes e ativos na sociedade, sem nunca pôr em causa nem por um segundo a sua dignidade. Sim. Antes de terminar, vou só ler aqui 2 ou 3 frases que nos chegaram através de relatos e que são reais, portanto. O José relatou que o referido professor lhe puxou pelas 2 orelhas para o retirar de dentro do ginásio. Frase da professora: tenho a certeza que esta menina vai ser das alunas mais difíceis que alguma vez tive. Frase da professora em sala de aula: este menino manda nos pais, os pais não lhe dão educação e ele é mentiroso. Frase de outra professora: não te ponhas a ganir que nunca mais pões os pés na minha sala. Relato de uma mãe: continua a fazer tudo para ele ser expulso, desde não aceitar os desenhos dele, a filmá-lo, a ter crises. Isto é real. Relato de outra mãe: após um meltdown durante o período de adaptação à medicação Rubifen, levou um soco na boca desta mesma professora de educação especial. O movimento por uma inclusão efetiva exige mudanças. Se trabalharmos todos em prol das nossas crianças, tudo é possível e podemos ser verdadeiramente um exemplo a nível internacional. A mudança é necessária, a mudança é obrigatória, podemos trabalhar todos em conjunto. Obrigado. Muito obrigada. Eu dava então a palavra aos grupos parlamentares. Quem é que pretende pronunciar-se sobre a petição e a exposição a que assistimos? Senhora deputada, o nome? A favor do PS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento muito especial aos nossos peticionários e aos nossos deputados e deputadas aqui presentes. Começo por agradecer que realmente trazerem este tema, que é um tema que a todos nos diz tanto, porque fala do nosso futuro da sociedade e do nosso presente. O presente hoje, futuro amanhã, porque é hoje que estamos a desenhar o futuro. Os relatos que aqui nos trouxeram não são admissíveis a uma criança sem necessidades educativas específicas, muito menos serão crianças tão frágeis, dada a sua situação. Infelizmente, não temos a varinha de condão que nos permita mudar instantaneamente
aquilo que é o entendimento social sobre a inclusão. Estamos, no Partido Socialista, estamos muito dedicados a essa abordagem de que a inclusão seja vista e trabalhada como aquilo que deve ser. Não é integração, não é segregação, não é exclusão, é precisamente o oposto. É que todas as crianças possam participar em igualdade de circunstância e sentir que pertencem. E foi por isso mesmo que surgiu o Decreto-Lei 54 de 2018, que veio numa tentativa de criar aqui uma reforma muito profunda no sistema educativo, muito alinhado com aquilo que é a Convenção sobre os Direitos das Crianças e sobre a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, pretendia precisamente formalizar aqui uma revolução nas políticas de educação inclusiva, firmada na perspectiva de desincentivo às tradicionais escolas segregadoras e, precisamente, à mentalidade que consideramos completamente desadequada aos dias de hoje. Ou melhor, nunca foi adequada, hoje ainda muito menos, porque somos uma sociedade muito mais esclarecida. E, portanto, para nós, a inclusão das crianças é fundamental, o bem-estar das crianças é fundamental, prepará-las é essencial, e sabemos que uma legislação nova traz sempre dificuldades de ajustamento, isso é inevitável, e esta, então, em particular, que pelo meio tivemos uma pandemia que parece que parou o mundo inteiro, obviamente que trouxe ainda mais consequências. Mas estamos interessados em melhorar, estamos interessados em que estas reformas consigam trazer os resultados que as formalizaram e que têm colocado, porque esta legislação colocou Portugal na liderança da educação inclusiva na Europa, mas nós queremos que ela se efetive de uma forma muito mais eficiente, tal como vocês. Estamos perfeitamente alinhados e alinhadas nessa perspectiva. Esta legislação delegou nos agrupamentos e na descentralização de competências, melhor, nas câmaras municipais e juntas de freguesia, delegou competências para permitir resolver muitas situações que aqui são clarificadas, mas aquilo que nós nos vamos apercebendo é que, de certa forma, aquilo que trouxe de bom também poderá estar a condicionar, que é precisamente a interpretação que nós verificamos que está a ser atendida e que essa liberdade de interpretação, de reorganização de recursos, pode também prejudicar se não houver efetivamente aqui uma harmonização de procedimentos. Sabemos que o atual Governo se revê no trabalho que tem sido feito, pelo menos essas têm sido as declarações do seu Ministro, e que estão em curso neste momento 2 estudos, um sobre o Decreto-Lei 54, e muito bem, deve existir essa avaliação, e outro sobre o subsídio de educação especial. Aguardamos muito expectantes os resultados desses estudos, mas estamos muito preocupados com a necessidade de reforço orçamental que nós estamos a ver. E aproveitávamos para vos colocar algumas questões que nos parecem essenciais. Desde logo, se têm registros desses dados que nos trouxeram aqui, porque não os encontramos, de onde é que estão estas crianças a sofrer estes abusos, ou quais são as escolas que estão menos aptas a aplicar o 54, quais as suas localizações, que crianças, para que realmente possamos ter uma ação mais efetiva e ir ao encontro das necessidades das crianças. Se efetivamente têm registros que possam também partilhar connosco de estudos, porque na vossa petição falam de estudos que não encontramos, nós só encontramos estudos académicos que analisam o modelo atual e que o colocam comparativamente com outros países que o posicionam bem, obviamente falando sempre da necessidade de reforço de recursos, isso aí já está mais do que identificado, mas na vossa petição vocês falam de outros estudos que nós não encontramos e que dizem do quanto o sistema está a falhar, e era importante que todos tivéssemos acesso a esses dados que vocês dizem ter. Obrigada, Sra. E por Deputada. último, só terminando, Sra. Presidente, agradeço a sua tolerância, porque também é realmente muito importante, qual se consideram aquela que será a prioridade máxima para uma eventual alteração legislativa para que esta legislação seja ainda mais, ou melhor, que seja verdadeiramente eficaz naquilo que é o seu propósito. Muito obrigada. Obrigada. Pela parte do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Inês Barroso. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo, obviamente, por
perdão, por cumprimentar os senhores membros do movimento por uma inclusão efetiva, Dr. Lourenço Santos, Dra. Filipa Nobre Pinheiro, Dra. Cláudia Loureiro e Dra. Diana Marques. Muito obrigada pela vossa presença na 8ª Comissão de Educação e Ciência. Quero agradecer. O Grupo Parlamentar do PSD quer agradecer veementemente o trabalho que o vosso movimento tem desenvolvido ao longo dos anos, o apoio que têm dado, sobretudo às famílias que estão em situações semelhantes de enquadramento de crianças com necessidades de saúde específicas e, portanto, enaltecer o trabalho que este movimento tem desenvolvido ao longo desde que foi criado. Portanto, os direitos de igualdade e equidade das crianças com necessidades de saúde especiais ou necessidades educativas específicas estão enquadrados em Portugal pelo regime jurídico da educação inclusiva e, portanto, respeitam os compromissos internacionais que o país também assumiu. A Constituição da República garante a todos o direito à educação, estabelecendo a igualdade de oportunidades e não discriminação. A Lei de Bases do Sistema Educativo define a educação inclusiva como um princípio fundamental, assegurando que todos os alunos, independentemente das suas necessidades de saúde especiais, têm direito ao acesso ao currículo nacional e ao ensino em igualdade de condições, e o Decreto-Lei 54 de 2018, na versão consolidada da Lei 116 de 2019, estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa corresponder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos. Efetivamente, em Portugal já avançámos significativamente no que diz respeito à inclusão educacional, mas existe a consciência transversal de que ainda há muito a fazer. É urgente garantir que o sistema educativo esteja preparado para operacionalizar as especificidades de alunos com necessidades educativas específicas ou problemas de saúde e que atenda a essa diversidade de forma efetiva. A legislação efetivamente garante a inclusão, mas ao longo dos últimos anos têm sido identificados por vós e por muitas outras entidades e individualidades temas e aspectos que devem ser corrigidos ou reforçados. E para tal, e por forma a serem estabelecidas linhas de ação e de prioridades, verificou-se que, não havendo dados concretos, havia necessidade de fazer a tal monitorização que o próprio Decreto-Lei refere, com um relatório em 2028 e um outro final em 2023, que não aconteceu. Ou seja, perdão. Houve até a atribuição da coordenação de todo este projeto de monitorização à Direção-Geral da Educação. O Sr. Diretor-Geral é o coordenador desta equipa e, portanto, o que é que se preconizou, creio eu? Que houvesse esta monitorização periódica, mas tal não aconteceu. Portanto, o Partido Socialista, o anterior governo, teve este mérito de melhorar esta lei, mas depois, em termos do seu acompanhamento, da sua monitorização e até do seu reforço, porque o problema da educação inclusiva não é só ao nível do investimento, mas sim da gestão das verbas e dos recursos que eventualmente terão de ser diferenciado. E, portanto, como já foi aqui também referido, o próprio Ministério da Educação, não tendo dados que consubstanciassem quais eram os temas identificados e quais eram aqueles que seriam prioritários na intervenção do Ministério da Educação, abriu um concurso e, portanto, foi solicitado um estudo ao ISCTE e também há outro a ser desenvolvido por parte da Direção-Geral da Educação, em que o que se preconiza é que haja muito obrigada, Sra. Presidente, o levantamento de aspectos críticos, a auscultação de representantes e, portanto, o que se prevê é que até final de junho de 2025, com base na informação recolhida e processada, a Direção-Geral da Educação apresenta um conjunto de propostas de melhoria a implementar a partir do ano letivo 25-26. Portanto, neste momento, o Grupo Parlamentar não vos quer fazer perguntas porque o que quer é agradecer-vos à assertividade com que vieram à nossa Comissão. Primeiro, identificando problemas. Segundo, apontando soluções. E terceiro e último e mais importante, dizendo que todos juntos temos que trabalhar para que a inclusão seja efetiva no nosso país. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Pela parte do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado José de Carvalho. Faça favor. Ora, muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários.
doutora Filipa Pinheiro, doutor Lourenço Santos, doutora Cláudia Loureiro e doutora Diana Marques. Antes de mais, se nos permitem, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, 2 palavras simples. Parabéns por um lado e obrigado por outro. Parabéns pela iniciativa e obrigado pela presença hoje aqui nesta 8ª comissão, esta comissão que é nossa, mas também é vossa e fundamentalmente é vossa. Permitam-me dizer que foi um privilégio, enquanto representante do Grupo Parlamentar, receber-vos aqui nesta Assembleia a 28 de novembro e hoje, naturalmente, a 22 de janeiro, é uma honra receber-vos aqui nesta comissão. E antes de avançarmos, permitam-me também dizer em nome do Grupo Parlamentar, não apenas como deputado, mas também como professor, e que muitos daqueles que aqui estão nesta comissão também são professores, e até também como pais, mostrarmos a nossa preocupação em relação àqueles relatos que aqui nos trouxeram e que também ouvimos esta manhã na comunicação social. E, naturalmente, somos sensíveis a estes relatos que aqui estão, a estas situações. Queremos acreditar que serão pontuais, mas, não obstante o facto de serem pontuais, são seguramente preocupantes e que merecerão o maior cuidado por parte de todos nós que aqui estamos. Relativamente à petição que aqui nos trazem, com mais de 10.000 assinaturas, é da máxima relevância, não apenas por tratar de assuntos, tal como já aqui foi referido, que apontam ao futuro, mas como fazemos sempre que abordamos as questões do ensino, da escola e da educação, e especialmente por se dedicarem àqueles que são os mais frágeis e àqueles perante os quais a sociedade e a comunidade têm o dever moral de apoiar, que são naturalmente as crianças com necessidades especiais. Se nos permitem, num tempo em que alguns procuram retirar o papel dos pais e da família nesta nobre missão de educar, vocês, os peticionários, ressalvam esse primordial lugar, envolvendo-se de forma direta naquilo que é a importância para a definição de políticas públicas para a área. Aspecto da maior relevância quando, e permitam-nos também esta referência, no próximo dia 24 se assinala o Dia Mundial da Educação. É aos pais, de facto, que cabe esse papel de educar e acompanhar os filhos. É o que vocês aqui fazem e que nos mostram e que bem devemos agradecer-vos por isso. Naturalmente, o Chega acompanha-vos nas preocupações que aqui trazem e temos, inclusivamente, um projeto de resolução nesse sentido e que certamente merecerá o apoio depois por parte de todos os deputados para apoiar, de facto, os meninos da educação especial e aqueles que avançam e que é necessário nesse caminho na verdadeira inclusão. Neste sentido, e se nos permitem, deixamos também aqui algumas questões e até reforçamos algumas das questões que já aqui foram deixadas por outros intervenientes nesta comissão. E a primeira questão, até para ela nos ajudar também, além de questões, até para deixarmos aqui reflexões que nos ajudem a todos os membros desta comissão. A primeira é o que está a falhar nas nossas escolas para uma plena inclusão destas crianças. No âmbito da revisão curricular que se encontra em curso, o que devemos fazer nós, enquanto legisladores, nós enquanto responsáveis pelas políticas públicas para a área, neste caso, do ensino, para garantir a plena integração destas crianças. O que se deve fazer também no âmbito de uma eventual revisão do Decreto-Lei 54/2018, de modo a corresponder às reais necessidades destas crianças e jovens. E também com o reduzido tempo que temos, para vocês e nós também, deputados, quais as prioridades que entendem fulcrais para implementar nas escolas e que permitam, de facto, uma real integração. E termino da mesma forma que iniciei, agradecendo naturalmente o vosso empenho e a vossa presença e obrigado. Muito obrigada. Pela Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faça o favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar novamente as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o Movimento Cidadão Diferente e agradecer o vosso trabalho e todos os contributos que trouxeram hoje para esta comissão, que serão bastante úteis e são bastante relevantes para o nosso trabalho. Efetivamente, o Decreto-Lei 54 de 2018 visava criar um regime jurídico da educação inclusiva e que deveria responder às necessidades reais dos alunos, começando por se centrar no aluno e nos processos de ensino e aprendizagem de uma forma preventiva e ajudante na mobilização de medidas seletivas e adicionais. E a definição destas medidas a implementar deveria ser efetuada com base em evidências decorrentes da monitorização, da avaliação sistemática, mas também da eficácia das medidas na resposta às necessidades específicas de cada criança ou aluno. Além dos problemas que foram identificados, nós gostaríamos de acrescentar alguns outros dos quais também temos conhecimento, nomeadamente a falta de aposta na prevenção e numa intervenção precoce,
o alcance de metas de escolaridade obrigatória, o excesso de gestão documental de preenchimento obrigatório sem qualquer apoio e instrução à aplicação de preenchimento da mesma e também, infelizmente, uma falta de colaboração entre instituições escolares e famílias quanto ao acompanhamento das obrigações escolares dos estudantes por parte das famílias das obrigações escolares. Eu queria me debruçar aqui na confrontação das medidas seletivas com as seletivas e adicionais com as universais, porque foi um dos temas que trouxeram no vosso documento. Não são mais do que uma legitimação do não alcance dos objetivos de primeira instância, ou seja, o próprio Decreto-Lei diz que estas medidas universais são aplicados a todos os alunos, mesmo sem qualquer tipo de diagnóstico de necessidades, sobrecarregando o corpo docente, que deveria estar vocacionado para as crianças que efetivamente precisam de medidas específicas, e não deixando que as medidas de educação inclusiva sejam preventivas, não deixando que estas medidas universais sejam o que verdadeiramente deviam ser, que seria medidas de apoio, medidas preventivas de apoio ao estudo, porque muitas vezes estas medidas universais são direcionadas para crianças que têm dificuldades de estudo, mas não têm necessidades especiais. E, portanto, parece-me haver aqui uma espécie de confusão ou de critério relativamente às medidas que são aplicadas e eu gostava que se debruçassem um bocadinho sobre esse tema. Queria-vos ouvir quanto à possibilidade de alteração das medidas universais, passando estas a serem aplicadas de uma forma preventiva de apoio ao estudo e deixando as medidas adicionais e seletivas para a consideração do ensino inclusivo, para aquelas crianças que necessitam mesmo de medidas específicas. Queria também ouvir-vos quanto à simplificação, flexibilização e autonomia do processo de contratação de técnicos especializados para uma equipa multidisciplinar. Também vi que, em algumas dos vossos pontos, em vários, colocam aqui esta necessidade e queria que desenvolvessem mais esta matéria. Queria também que se pronunciassem quanto à criação de parcerias com instituições de ensino superior para a colocação de técnicos especializados no ensino a fim de desenvolverem atividades supervisionadas e mitigarem a sobrecarregada de equipas disciplinares. E vou terminar, Sr. Presidente. Também, relativamente à descentralização de poderes para as autarquias, queria que desenvolvessem mais e, por último, referir apenas que, em todos os casos de abuso a estas crianças com necessidades educativas especiais, acho que a todos nos deve preocupar e sensibilizar, mas dizer que consubstancia um crime de ofensa à integridade física qualificado, é agravado e, portanto, há mecanismos legais que devem ser usados para punir estas pessoas quando haja matéria para o fazer. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou então a palavra, eu sei que já não dispõe de muito tempo, mas até um limite de 5 minutos para conseguirem responder às questões colocadas. Façam favor. Bom, eu vou falar aqui de uma forma mais ampla, não vou responder diretamente a cada um de vós. Pronto, nós quando criamos a petição, os estudos que falamos são estudos que são públicos, de teses de mestrado, de teses de desenvolvimento, que estão disponíveis na internet, nas bibliotecas, que são feitos, portanto, são teses, são estudos que foram feitos por pessoas que se debruçaram sobre diferenças do decreto 3 para o decreto 54, das questões reais e concretas que existem nas escolas no que diz respeito à inclusão, é desses estudos que estamos a falar. Quando nos pedem dados concretos de que regiões estaremos a falar, de que escolas específicas estaremos, nós não temos esses dados concretos ainda, teremos em breve, mas a verdade é que não se podem esquecer que nós somos pais. Não é? Nós somos pais, temos as nossas profissões, temos as nossas funções, fazemos, perdoem-me a expressão, das tripas de coração pelas nossas crianças, mas não temos as mesmas ferramentas e as mesmas capacidades e os mesmos mecanismos que vocês têm e que poderiam fazer isso de uma forma muito mais completa, muito mais real, muito mais íntegra. Mas em breve teremos dados mais concretos que poderemos depois partilhar convosco, claro que sim.
Relativamente, vê se não me esqueço, relativamente aqui ao enquadramento das prioridades, que também falou e depois foi referido, para nós, diria que a prioridade seria aqui a gestão eficaz dos recursos que temos. Portanto, é transversal a todos sabemos, é do domínio público, que existem falta de recursos. Recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos organizacionais, sabemos. E, se calhar, não se consegue, de uma forma imediata, conseguir colmatar. Então, se calhar, a prioridade será analisarmos os recursos que temos disponíveis, aqueles que efetivamente estão nas nossas escolas e que nós sabemos que existem, e ver como é que eles são geridos. E pegar nesses recursos, para além de verem como é que eles são geridos, os recursos humanos, os recursos financeiros. Eu não posso ter diretores de agrupamento a dizer que recebem verbas por terem meninos com necessidades educativas especiais, a dizer que gastam em compra de papel higiênico. Não é isso, não é para isso que eles recebem esses apoios das câmaras. Não é para isso. Mas quem é que controla? Quem é que fiscaliza? Ninguém. Portanto, a gestão efetiva dos apoios financeiros que recebem é deixada ao critério da direção do agrupamento. Os recursos, do que diz respeito a profissionais, a professores, o que diz respeito aos assistentes operacionais. Muitas vezes as câmaras já nos disseram, mas está superior ao rácio. E eu pergunto, então, mas onde é que estão esses assistentes operacionais que são em número superior? Onde é que estão no agrupamento? Onde é que estão? Não estão na escola de referência. Então, onde é que estão? Pois não sabemos, isso é da gestão de outro alguém. Portanto, o que sentimos, e tem a ver com a descentralização de poderes também, portanto, neste caso, as autarquias o que fazem é, querem recursos, tomem recursos, querem dinheiro, tomem dinheiro, precisam de ferramentas, está aqui. Mas depois como é que eles são geridos? Isso não é controlado por ninguém. E depois temos autarquias que efetivamente têm mais recursos, têm mais poder, conseguem dar outro tipo de ferramentas que outras tantas não conseguem. Então, para além da falta de fiscalização do que é feito dentro dos agrupamentos, depois não há uma uniformização de direitos e de oportunidades ao longo de todo o país. E por incrível que pareça, em Lisboa, centro de Lisboa, às vezes temos agrupamentos com piores condições comparando com agrupamentos de centros mais pequenos. Porquê? Têm mais dinheiro os centros mais pequenos? Se calhar não. Se calhar têm menos ainda. Mas tem uma coisa, tem o sentido de pertença, tem o sentido de comunidade, tem o sentido de é a minha família, eu vou prezar pelos meus. E não estamos a falar de família de sangue, estamos a falar de família de comunidade no verdadeiro sentido da palavra. Pronto. Gestão efetiva dos recursos que existem, dar formação, existem procedimentos para dar formação aos professores, às comunidades, seja através dos centros de formação de professores. Isso está tudo criado, mas é utilizado? Não. E porquê? É assim tão difícil? É assim um investimento tão grande? Se calhar não. Portanto, mais uma vez, existem recursos disponíveis, mas como é que são utilizados? Não são ou de forma mais escassa. No que diz respeito, estão a lembrar das medidas universais, adicionais e seletivas, o que nós sabemos é que, como não há e tirando aqui a parte burocrática, ou tentando retirar aqui alguma parte burocrática de todo o processo do decreto de criação do RTP, de um PEA, por aí fora, que é muito complexo, tentar uniformizar. Todas as crianças têm direito à atribuição de medidas universais, claro que sim, mas todas terão direito a um RTP? A um processo tão complexo, tão burocrático, que aloca tempo dos profissionais que já são escassos? Isso faz sentido? Não, se calhar pode-se criar um processo mais simples, que chamem outra coisa qualquer, se assim o entenderem, mas um documento muito mais simples, muito menos pesado burocraticamente, que acompanhe esse processo. Voltamos também aos critérios, a tocar o ponto dos critérios. Uma criança que está neste agrupamento, nesta escola, é atribuído medidas seletivas A, B e C. Se estiver no agrupamento ao lado, já pode ter medidas adicionais. Porquê? Porque não existem critérios. E que vai depois dar ali lugar a outro tipo de apoios, partindo do pressuposto que vão existir, claro. Mas pelo menos há definição de outro tipo de apoios. E, portanto, uma criança que nasce no Porto é diferente de uma criança que nasce em Guimarães, que nasce em Braga, que nasce em Lisboa, que nasce em Beja.
No Porto pode ter medidas adicionais, cá em baixo só tem medidas seletivas e se calhar ali ao lado só tem medidas universais. Portanto, isto não pode ser deixado ao critério de quem faz a atribuição, da equipa multidisciplinar que no fundo atribui estas medidas, deixar ao critério sem qualquer requisito, rigor, transparência e por aí fora. Não sei se, de uma forma geral, penso que nos escapou alguma coisa, mas estaremos disponíveis sempre para responder às vossas questões e podemos, eventualmente, depois marcar novas reuniões convosco, com todo o gosto. Muito obrigada. Agradeço, em nome da Comissão, ao Movimento Inclusão Efetiva, pela petição que nos trouxe, pelas exposições que acabaram de nos deixar, quer oralmente, quer também através do documento escrito que nos deixaram. Dizer-vos também que, efetivamente, vamos receber ainda hoje um movimento cidadão diferente e tínhamos previsto também para hoje a audição do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, também uma temática afim, que não foi possível hoje por indisponibilidade da agenda dos responsáveis, mas que será agendada para um outro dia e, portanto, é uma matéria que diz respeito a esta Comissão, que nos preocupa e sobre a qual nós também trabalharemos, inclusivamente com iniciativas dos grupos parlamentares. É um desígnio que nos cumpre a todos atingir, não é, a efetiva inclusão e, sobretudo, esta luta pelo reconhecimento da igual dignidade de todo o cidadão. E é isso que nós procuraremos sempre fazer através das iniciativas que os diversos grupos parlamentares aqui propõem. E, portanto, muito obrigada pelo vosso trabalho, obrigada por terem vindo partilhar connosco as vossas preocupações e espero que estejamos à altura da confiança que depositaram em nós e que consigamos melhorar efetivamente a situação das pessoas que precisam desta atenção mais particular. Muito obrigada.